Bom dia, boa tarde, boa noite, colegas bancários e bancárias. Esse aqui é o E Agora especial para falarmos sobre a eleição do representante dos empregados e empregadas do Banrisul no Conselho de Administração. Eu sou Luciano Fetzner, estou presidente dos Sindicatos Bancários de Porto Alegre e região e colega do Banrisul. Estou aqui acompanhado do meu colega Fábio Soares Alves, que é diretor da Federação dos Bancários e Bancárias do Rio Grande do Sul, FETRAF-RS, já foi, diretor da nossa Fundação Banrisul no passado recente, companheiro economista, sindicalista como eu, e que estamos aqui hoje para entrevistar, para conversar, bater um papo com o nosso companheiro Yuri Santana dos Santos, que está candidato do movimento sindical, candidato das representações dos trabalhadores e trabalhadoras do Banrisul, a ser o representante dos empregados no nosso Conselho de Administração. Vamos bater um papo aqui para vocês conhecerem o Yuri e entenderem, buscarem mais informações sobre o que é o Conselho, para que ele serve e por que é importante a gente fazer essa disputa. Dito isso, já passo aqui para o meu companheiro Fábio para fazer uma introdução junto comigo, porque o que interessa hoje mesmo aqui é ouvir o Yuri, né, Yuri? Isso. Em primeiro lugar, boa tarde Luciano, boa tarde Yuri. E já de bate-pronto, colocar o Yuri nos contar um pouco como é que começou a trajetória dele dentro do Banrisul, para o pessoal te conhecer bem, de como é que tu entrou, qual foi a tua trajetória, como é que tu chegou até aqui para ser o nosso candidato, que a gente leva uma grande expectativa que a gente possa fazer uma boa eleição agora de 3 a 6 de dezembro. Fala aí, Yuri. Eu cheguei aqui no banco com 23 anos, em 1985. Entrei na Banrisul Processamento de Dados. Estou aqui no banco há 39 anos. O banco é praticamente a minha vida. Eu fiz uma trajetória no banco e tomei a decisão de fazer uma carreira no banco. Nós tivemos um momento muito crítico, que foi em 1998, quando nós estávamos em vias de ser privatizado. Tu pegou as duas tentativas de privatização. Passei por todas as tentativas de privatização do banco, momentos tensos para todos nós funcionários. E quando em 1999 eu assumi um cargo de direção de superintendência e gerência na Banrisul Processamento de Dados. Em 2000 eu assumi um cargo de superintendência no banco, fiquei até 2003, quando eu me retirei. Aí assumi um cargo de chefe de gabinete na Assembleia Legislativa, de deputado na Assembleia Legislativa, fiquei por lá por 4 anos. Depois fui cedido, sempre em função do Banrisul, fui cedido para o Grupo Hospitalar Conceição, fui gerente lá no Grupo Hospitalar Conceição, de 2008 a 2010. Depois fui diretor superintendente da Bagergs, onde coordenei, entre outras coisas, o Conselho de Administração da Bagergs, que a Bagergs também tinha conselho na época. E depois, em 2014, eu assumi a presidência da Bagergs. Fui presidente da Bagergs. Em 2015, eu voltei ao Grupo Hospitalar Conceição, cedido pelo GHC, e voltei a ser gerente no Grupo Hospitalar Conceição, no Hospital Conceição. Voltou quando para o banco? E voltei para o banco em 2016. O que tu faz agora no banco lá? Hoje eu voltei a trabalhar na área de TI. Eu trabalho na área de governança de TI. Desde que eu cheguei lá, 2016 até hoje, eu trabalho na área de governança, que é uma área que faz a integração da maioria dos vários projetos, e uma espécie de coordenação dos projetos, integração dos projetos, todos que funcionam nas áreas de TI. Inclusive tem um comitê que hoje quem preside, até onde eu sei, é o nosso superintendente lá, o Ranieri. Mas está esquecendo de uma coisa. Tu também é delegado sindical aqui, né? Exato. Desde 2017, eu acho que né, Luciano? Eu sou candidato, eu sou delegado sindical. Desde 2017. São 7 anos? 7 anos. 7 anos de delegado sindical. Sabe, Aliás, aprendi muito nessa trajetória. Essa eleição, eu acho que é a terceira vez que essa eleição Teve uma vez que a eleição começou, ela melou no meio do caminho, que deu problema.
Aí eles fizeram de novo a eleição. Eu acho que é a terceira vez, é a primeira vez que o movimento sindical tem um candidato ligado a gente, porque geralmente eram ligados só à direção do banco, né? Então é a primeira vez que a gente faz uma disputa formal dentro da empresa, indicando alguém, colocando o teu nome à disposição. O que tu acha que é importante nós ter uma representação dentro do Conselho de Administração do banco? E já seria interessante tu explicar para todo mundo o que faz o Conselho de Administração da empresa. Pois é, nós estava falando ali há pouco, né? Inclusive estava com o Gilney, enfim, e nós estava conversando sobre isso. Há pouco sobre... A maioria das pessoas não tem noção da importância desse comitê, do Conselho de Administração. E nem tem noção do que é o Conselho de Administração. Quando eu vou fazer campanha agora, tenho feito campanha nesses últimos dias, as pessoas confundem com o Conselho da Fundação, confundem com o Conselho da Banricop, com o Comitê de Recursos Humanos, enfim, e não tem uma noção da importância. Ele é tudo maior do que isso. Ele é maior que todos esses, Isso. porque todas as políticas, as estratégias, né, a boa governança, tudo isso passa pelo Conselho de Administração. O Conselho de Administração tem muitas funções. Dentre elas, dá para destacar uma que eu acho que é essencial. Ele cumpre a função de integrar, né, a empresa, né, e seus acionistas. E, na minha opinião, falta uma perna, que por isso que nós estamos lutando, que é integrar os funcionários, que são, na verdade, os maiores acionistas da empresa, porque as diretorias passam, mas nós permanecemos. Né? E a nossa vida está interligada umbilicalmente com os destinos do banco. Então, nada melhor do que nós ter um representante que nos faça, né, seja ouvidos e seja a voz dentro do Conselho de Administração. Essa iniciativa que foi tomada há um tempo atrás, eu não me lembro qual foi a gestão, mas acho que foi duas gestões. Foi a do Coutinho que começou esse processo. Essa iniciativa é ótima, mas isso é importante. É uma iniciativa de boa governança. Muitas empresas têm esse tipo de representação e ela vem ao encontro das tendências de boa governança, não só do Brasil, mas no mundo inteiro. Os funcionários hoje não podem ser vistos como um objeto, né, sem capacidade de contribuição e inteligência, se são eles que carregam a empresa todo dia e toda hora. Então, eles que fogem as penalidades, inclusive físicas, em termos de saúde, em termos de conflitos do dia a dia, que eles enfrentam na ponta, na hora. Lá. São eles, mais do que qualquer. Os diretores vêm e vão. Tá? E são fundamentais, são importantes, mas são passageiros. Não. Então, como parafraseando o nosso poeta, Luciano, uns passarão e outros passarinhos. Né? E nós somos passarinhos, nós não vamos sair daqui. Tá certo. E eu acho importante, o pessoal que está assistindo, muitos provavelmente não sabem, que o conselho tem um monte de gente que participa. Mas todo mundo é indicado pelo patrão, pelos acionistas, pelo governo, exatamente, pela diretoria do banco. Ou melhor, eles mandam na diretoria do banco. Isso é um ponto importante. É pelo conselho que se passa decisões sobre reajuste salarial, que é de impacto direto para os funcionários, debates sobre carreira, sobre organização de estrutura da empresa, tudo passa por lá. Ele age combinado com o conselho fiscal. Né? E para qualquer decisão sobre investimento, sobre governança ou sobre o futuro dos empregados, as discussões passam pelo conselho. Então, Yuri, conta aí para o pessoal, por que é importante nós termos um representante dos trabalhadores que esteja em diálogo direto com a maioria dos trabalhadores do Banrisul dentro do conselho da nossa empresa? Essa discussão é a discussão a pergunta que mais me fazem, né? Quando eu converso sobre a minha candidatura para o conselho. Tá, mas o que faz esse negócio? Aprova todas as políticas. Todas as políticas, né, passam pelo Conselho, são aprovadas, né, e são encaminhadas. Tanto as políticas que se relacionam com a estratégia, política de estratégia, o que nós vamos fazer nos próximos anos, enfim, quanto as políticas do dia a dia, que envolvem várias decisões que são tomadas cotidianamente e que repercutem no nosso dia a dia. Né? Então, uma coisa que sempre me surpreendeu e que eu respondo para o pessoal é o seguinte: nós temos representante hoje, funcionários, há 4 anos. Eu pergunto, qual o relato de uma das reuniões do conselho que você recebeu? Nenhum.
A resposta é nenhum. Eu nem sabia que existia esse conselho. Ou eu sabia, mas não sabia que nós tínhamos representante. Né? Então, nós estamos há 4 anos, de lá para cá. É uma reunião por mês. Faz um cálculo aí, Fabinho. Uma reunião por mês, são 12 meses. São 24 reuniões. 24. Mais 48. 48 reuniões foram realizadas nesse período. E a gente não sabe nada que se debateu. Nunca recebemos um relato. E outro aspecto, Luciano, importante. Todas as informações, pauta e decisões são públicas. O Conselho responde para a CVM, nós temos ações na Bolsa, então elas são públicas, são publicadas atas. Mas as atas são complexas, às vezes difícil de entender e são longas. Né? Então nós precisamos de um representante que vá não só levar a nossa opinião dentro do Conselho, mas que possa traduzir as decisões do Conselho para a nossa categoria, para que nós sejamos informados. Porque nós somos o maior interessado de que o banco dê certo. Nós não vamos lá para sabotar nada. Se nós tivesse alguma coisa, se nós fosse sabotar o banco, nós somos malucos, nós estamos fora. Porque somos nós que... Mas sabe o que tu vai enfrentar a nossa lá, né? vida está totalmente... São 11 conselheiros. 11? Nós temos uma vaga só. Uma. Tá? E geralmente é uma vaga que o banco ainda indica colegas nossos que vão representar Exatamente. o banco, até porque são muito ligados à administração do banco. É. Por isso que a gente sempre pauta muito pela independência do conselheiro, para ele poder levar, como tu vai levar nossas pautas e como é que tu vai agir num ambiente que nós somos quase menos de 10% para fazer um debate e conseguir levar ele no bom tom, conseguir levar as nossas pautas, como escolher as nossas pautas. Eu acho que isso é importante, que tu sabe que tu vai entrar no... Eu já trabalhei, quando eu trabalhei no conselho da fundação, nós era minoria, tá? Eu utilizava muito o movimento sindical para publicizar, porque eu sabia que a minha força era... Eu era um cara minoritário lá dentro, mas eles sabiam que eu tinha uma capacidade enorme de comunicação com a massa, coisa que eles não fazem. Eu acho que isso que eu queria escutar de ti, de que forma tu pensa em levar essa discussão. Eu acho que uma atuação de um conselheiro, nós temos, vou ressaltar, nós temos conselheiro nos representando lá há 48 meses. E até hoje não tivemos, a maioria, quase a totalidade dos bancários do Banrisul, não sabe nada sobre o conselho, nem se não se informar pela publicidade das pautas e das atas, não sabe nada. Nunca recebeu nenhuma informação sobre isso. Né? Mas o importante, na minha opinião, que eu acho do conselheiro, é ser uma espécie de ouvidor da categoria dentro do conselho e ser um protagonista da categoria dentro do conselho. As duas coisas. E nós, para isso, precisamos debater, né? Dentro do possível, com a dinâmica possível, né? As pautas que o conselho, que nos interessam no conselho, para que a gente possa levar. Então, a minha ideia é trazer o conselho, aproximar o conselho das entidades de representação dos funcionários, para que nós possa decidir qual é as nossas pautas prioritárias e as nossas políticas a serem defendidas. Não vou lá para me representar. Eu não tenho nenhum sentido na minha vida ir lá para um conselho para me representar. Não tenho a menor hipótese. Eu vou para ser, né, um servidor da categoria junto ao Conselho de Administração do banco. Eu me transformarei numa voz ativa da nossa base, nossos companheiros trabalhadores bancários. Essa é a ideia. E tem uma coisa que me chama muito a atenção quando a gente vê os processos eleitorais da Fundação Banrisul, por exemplo, que é um discurso recorrente de que quem faz a gestão da empresa, da fundação, da Cabergues, tem que ser o pessoal que é da elite do banco. Isso, eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso porque, primeiro, vem de uma ideia de que quem não está lá nos grandes cargos não tem capacidade, o que não é verdade. Os colegas do banco, da ponta das agências a qualquer área da direção geral, são todos muito qualificados. Então isso já vem de uma ideia errada, na minha opinião. Mas mais do que isso, faz falta a visão, que é a visão da esmagadora maioria, que é a visão do trabalhador, que não está em altos cargos. Porque muitas vezes quem está lá no alto cargo, quem está olhando de cima, não enxerga a vida real. O problema recorrente, que é o problema da maioria, que às vezes trava a empresa. Então, como sindicalista aqui falando, e supervisor, que eu e o Fabinho somos, né? Trabalha ali na ponta, na rede, eu
defendo que espaços como esse do Conselho precisam ter um representante que seja a voz do povo, que seja alguém que não está lá na estrutura macro da empresa, justamente para ter, inclusive, a oportunidade de levar para esses colegas dos altos cargos uma visão do chão de fábrica, da vida real, né? Então, Yuri, tu é esse nosso candidato. E falo aqui eu, enquanto presidente dos sindicatos bancários, membro do COI do Banrisul, e que interajo junto com o Fabinho nos nossos espaços de direção sindical, tens o nosso apoio e tu é o nosso candidato. E os colegas precisam saber disso. A direção sindical, os sindicatos, a estrutura de diálogo interno entre os colegas do Banrisul quer te ver lá dentro desse conselho para a gente ter esse canal para fortalecer o nosso Banrisul. E mais, Luciano, um troço importante, é do interesse da diretoria ter um funcionário lá. Você não teria criado essa função. E nós queremos compor o conselho para ajudar, para melhorar o processo, não para prejudicar. Não vamos lá para sabotar. Alguém de nós, em sã consciência, funcionário do Banrisul, vai fazer qualquer programa sabotando? Não. Nós queremos agregar mais inteligência, mais conhecimento e maior capacidade de gestão. Uma das funções, aquelas que nós falamos, é a governança. As práticas de governança. Pois não, nós queremos agregar nas boas práticas de governança os funcionários. Qualquer política de boas práticas de governança coloca os funcionários como uma variável fundamental no processo de desenvolvimento. Estes gestores que tu fala, que são a elite, né, Luciano, são nossos colegas. Eles passaram pelos mesmos problemas que nós, do dia a dia, passamos, que não temos cargos de gestão. E amanhã poderão não ser mais gestores. Poderão estar junto conosco como um soldado qualquer. Né? Então, nós precisamos, né, constituir uma empresa. E uma empresa significa integrar todos no mesmo sentido, com o mesmo objetivo. E para isso nós queremos definir. Uma das coisas que o Fabinho, que o Conselho define, a estratégia da empresa. E como é que tu vê o futuro dela? O sistema financeiro hoje, ele está sempre em constante modificação. Eu acho que nós vivemos... Como é que tu vê o Banrisul na frente do futuro? Eu acho que nós vivemos uma grande... Que é o debate que a gente vai travar dentro do Conselho. O mundo tá vivendo uma grande transformação, tanto do ponto de vista tecnológico, como do ponto de vista geopolítico e econômico. E quando isto ocorre, as oportunidades são ótimas. Os problemas, na verdade, são oportunidades. E eu acho que nós vivemos um bom momento para o banco se desenvolver e crescer e ocupar mais espaço. Depende, obviamente, se nós vamos acertar as políticas ou não vamos acertar. Né? Nós temos muitas oportunidades surgindo, né? Não são poucas. Né? Vamos dar um exemplo assim, bem simples. A presidente do Banco dos BRICS é brasileira. E é praticamente gaúcha, nascida em Minas Gerais, mas a vida toda dela aqui, no Rio Grande do Sul. Né? E ela foi reconduzida à presidência dos BRICS a pedido, né, do presidente da Rússia, que era a vez deles presidir. Vejam a importância. O Banco dos BRICS vai ser um fator muito importante nesse negócio. Nós temos que... Eu não tenho essa capacidade de induzir ali o presidente, os outros, mas nós tínhamos que nos aproximar do Banco dos BRICS. Nós tínhamos que fazer uma ação. Porque isso significa se aproximar da China, que é a nossa maior parceira comercial. Né? E agora entrou alguns países árabes, entrou o negócio. Então nós temos muitas oportunidades, Fabinho. E depende muito de nós termos iniciativa e capacidade de fazer isso. Nós, porque eu disse que isso, eu não sou candidato de mim mesmo, nós podemos contribuir, Luciano. Senão nós carregamos o banco todo dia. Se nós sofremos, né, as agruras, né, e somos felizes dentro do banco, nós queremos contribuir. O banco existiria sem os seus trabalhadores? Qual empresa existe sem os seus trabalhadores? Prédios e máquinas não são empresas. As empresas são as pessoas que ali estão, que fazem dos seus dramas e das suas felicidades a realização da empresa e a relação da sua vida. Então, isso é a dinâmica. Muitos dos nossos colegas, quando a gente está aqui discutindo aqui no sindicato, os caras estão em sofrimento de saúde. Claro. Mas não dá para nós ignorar isso. E às vezes eles são ignorados dentro desse cenário. É uma barbaridade. A minha irmã, que tu conhece, né, adoeceu dentro do banco. Teve que sair porque... Trabalhou comigo na agência central, era adoeceu.
teve que sair do banco, A Miriam. né? E ficou por conta dela e da nossa família recuperar ela. Então não é possível ignorar os funcionários, os trabalhadores, né, dentro de um processo de administração. Então nós queremos ajudar, Luciano. Nós queremos integrar, nós queremos auxiliar as políticas, nós queremos qualificar o processo de decisão, né, e nós queremos ajudar a fiscalizar a realização das metas, as realizações das coisas, né, porque muitas vezes nos dão metas que nos adoecem. Então eu vou lá dizendo, olha, não dá. Não é possível. Nós precisamos mudar. Ah, mas isso aqui não é uma pauta do conselho. Bom, a pauta do conselho é tudo que interessa para o banco. Do conselho de administração. Tudo o que interessa para a vida e para o sucesso depende. A pauta do conselho é feita pelo conselho. É feita pelo presidente do conselho, é feita pelos seus integrantes. É feito pelas pessoas. É pelas pessoas que estão lá. Então, nos interessa, ou pela diretoria do banco, que apresenta pautas para serem discutidas, ou pelas pautas legais, que são obrigatórias do conselho avaliar e analisar. Então, nós vamos apresentar as nossas pautas lá. Uma coisa que às vezes acontece, como eles têm o domínio total do conselho, eles não são provocados dentro do conselho. Porque geralmente quando o conselho ele é heterogêneo, o presidente ou o diretor da área tem que ir lá no conselho e explicar o que ele anda fazendo, porque tem uma polêmica dentro do conselho. Como o conselho não tem polêmica, eles não são chamados a se explicar em nada. Então, por isso que o interessante é a gente ter uma representação que possa levar eles a certas matérias e ir lá e explicar para todo mundo. Os representantes dos acionistas devem levar umas polêmicas, mas a gente não fica sabendo. A gente não né? fica Que sabendo. Mas deveria ficar sabendo. Deveria ficar sabendo. As atas são públicas, né? Mas esse é o interessante de ter um certo heterogêneo, um conselho que seja heterogêneo, que possa as nuances a ser colocado dentro da mesa, que às vezes não é. Então, eu acho que isso é o que faz a tua candidatura muito forte, que a gente precisa de uma janela para ter a administração do banco a debatendo certos assuntos que parece que não são do interesse da empresa, e são do interesse da empresa. Não sei se... Resumindo, Fabinho, a tua fala, só. Nós queremos que o conselheiro do funcionário seja um conselheiro funcionário. Isso. É simples. Uhum. Até hoje, um conselheiro da empresa. até hoje não foi. E não da empresa. Da empresa Nada já tem contra 10. os colegas que estiveram lá. Mas eles não foram. Eles não dialogaram com a categoria. Quando alguém de vocês foi consultado sobre qualquer, ou recebeu qualquer informação sobre as pautas do Conselho, sobre as políticas a definida, ou sobre as intervenções dos nossos colegas que estavam nos representando lá? Eu nunca recebi. Também não. E a maioria das pessoas nem sabe que o Conselho existe. Então, portanto... Tu sabe, Tia, que tu estava dando esse relato aqui agora e me passou um filme na cabeça, porque uns anos atrás eu tive uma experiência no Conselho de Administração da Cabergs. E era exatamente isso que tu falasse, Fabinho. Eu era minoria e volta e meia estava lá polemizando, os caras trazendo os dados, explicando, tal. Alguns debates acabamos até mesmo convencendo a maioria de que faziam sentido pela nossa visão de quem está lá no chão de fábrica, na base, na agência, na área meio. E isso é fundamental para funcionar bem em um conselho de administração. Eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer formações sobre boas práticas de conselho de administração, sobre governança corporativa, e isso é essencial que seja levado ao coletivo dos trabalhadores, porque um banco funciona em torno de compliance, em torno de governança, em torno de trabalhar o core business, enfim. Nós, bancários da base da empresa, sabemos como é que a coisa funciona também, né, Yuri? E aí, assim... A eleição ela é estabelecida por lei estadual. Ela é regrada pelo Estatuto do Banco e ela define um mandato de 2 anos para o conselheiro. Então, Yuri... Com uma recondução. Com uma possibilidade de recondução. Então, fala aí um pouquinho para nós, Yuri, quando vai ser o período de votação e como é que as pessoas fazem para participar, para exercer o direito de voto. Perfeito. Votam todos os funcionários ativos. Os que estão todos ativos. A votação vai ocorrer do dia 2, segunda-feira que vem, ao dia 6. Tá? São 5 dias de votação. Tá? Vota, está ali em IA, enfim, está ali na página do banco, ali a primeira página, ali onde tem todas as... um linkzinho chamado Eleições Conselho. Tem tudo ali explicadinho ali, é muito bem, como é que é, organizado o processo. No ambiente operacional mesmo. No ambiente operacional, na intranet, trabalho, né? na nossa intranet, tem tudo lá.
Todas as coisas. Se procurar, se fizer uma pesquisa ali na intranet, vai achar conselho, enfim, é fácil de encontrar, né? A eleição é feita, está sendo bem razoavelmente, na minha opinião, divulgada, né? E nós vamos, através das nossas comunicações, divulgar em detalhes como é que o pessoal vota, né? Vamos fazer um mosquitinho, vamos fazer algumas coisas, vamos fazer algum material também via internet, via redes sociais, explicando como é que vota. A maioria das pessoas não sabe, mas é bem simples, né? Recebe uma senha, entra ali, vota, enfim, é como quase todas as eleições digitais. Aliás, o Brasil é uma referência nesse tipo de eleição, né? Para o mundo inteiro. Tá certo. Então, 2-6, logo ali, e participem. É importante que todo mundo exerça o seu poder. Primeira semana de dezembro. De voto na primeira semana de dezembro. Considerações finais, Fabinho? Não, a minha consideração final é nós trabalhar para tentar te eleger, vamos fazer uma boa disputa, né? Respeitamos muito os colegas que estão na disputa do Conselho de Administração, mas entendemos que é muito interessante nós ter uma questão heterogênea dentro do Conselho. O banco já tem a sua representação, a gente só quer uma janela, só uma janela, né? Por isso que, como eu te conheço há 30 anos, não é de hoje que eu te conheço, por isso que eu tô contigo, entendeu? E o pessoal que está me escutando, a trajetória que a gente tem, entende? E eu acho que tem que ter representação, tem firmeza. De 11, só tem um, tu tem que ter uma firmeza de caráter muito grande para enfrentar, que às vezes o cara se sente... Nós já enfrentei isso... São 10 falas e só tu que é uma fala divergente, o cara tem que ter muita firmeza, por isso que tu é o nosso candidato, né? E esperamos fazer uma boa eleição na semana que vem. Tamo juntos. É isso aí. Então, Yuri, considerações finais. Eu tenho uma experiência nessa parte de governança, né? Bem razoável, e sempre me interessei por esse assunto, porque eu acho que a integração de todas as partes de uma comunidade, de uma empresa, é fundamental para a realização do seu sucesso, das suas metas e o seu sucesso. Os conselhos, tu pode atuar num conselho como um polemista, mas tu pode atuar num conselho como um propositor de políticas. A minha ideia não é atuar no conselho como polemista, mas atuar no conselho como um propositor. Nós vamos levar as nossas pautas de funcionários buscando, né, cada vez mais um Banrisul forte, público. Vamos defender, né, todas as pautas que tiver lá do Banrisul público, de qualidade. Né? Essa é a ideia. Esse é o nosso propósito, né? E estar sempre próximo da categoria, né? Ouvindo e me transformando em voz, né? Dentro do conselho para isso. O conselho é um dos conselhos do banco. Né? Tem outros conselhos no banco, que o banco tem um conselho fiscal, tem outros conselhos que aprovam políticas também e aprovam os balanços e coisas do gênero. Mas quase todas as políticas, né, gerais e estratégicas passam por dentro do Conselho de Administração. Como disse o Fabinho, ele é praticamente o chefe da diretoria. Poderia ser dito isso. É lá onde estão os representantes dos acionistas, que vão cobrar, como o Luciano disse, vão cobrar, isso aqui não está, isso aqui, precisamos dar um PPR maior para os funcionários, né? Nós queremos aumentar o percentual dos funcionários do PPR, do PLR. Essas políticas passam dentro desses conselhos. Ou do fiscal ou de administração. Mudanças de plano diretoria, de carreira, mudanças de plano de carreira, estratégia do banco, como é que o banco vai atuar no mercado, vai fortalecer as carteiras de fomento, vai fortalecer menos, vai reduzir um processo, vai fazer um plano estratégico de desenvolvimento de pessoal. Como é que nós vamos atuar? Do ponto de vista tecnológico, né? Como é que nós vamos funcionar? Dependendo de como a diretoria conduz o processo, essas pautas passam todas lá por dentro. Tá certo. Então, como consideração final aqui da minha parte, eu vou reiterar que o Yuri é o candidato do movimento sindical, é o candidato da representação que se preocupa com os direitos, com a qualidade de vida, com a saúde e com tudo que importa, seja para os empregados, seja para a empresa. E da nossa parte, precisamos colocar o Yuri no conselho para nos representar, levar as nossas reivindicações e trazer as informações para melhorar, né, cada vez mais a interlocução que nós temos com a direção da empresa
com o governo, com os acionistas, enfim, com quem controla o nosso Banrisul. Afinal, como o Yuri falou há pouco, citando o poeta, eles passarão e quem passareia por aqui somos nós, né? Nós passarinhos. E aí, gente, é isso então. Peço que curtam, compartilhem, ativem o sininho, utilizem aí o YouTube do sindicato para todos os demais programas, além desse aqui do E Agora, que sigam as redes sociais do sindicato, interajam aí conosco. E muito obrigado pela presença e pela paciência aí de todo mundo que participou, trabalhou aqui e acompanhou essa nossa gravação aqui sobre o Conselho de Administração do Banrisul, sobre a eleição para o Conselho de Administração do Banrisul, que vai, repetindo, acontecer a partir do dia 6, né? Primeira semana de dezembro. Não, até o dia 6, do dia 2 ao dia 6, Semana 5 que vem, dias né? úteis, semana que vem, fiquem atentos, o processo é todo pela intranet do Banrisul e, mais uma vez, agradeço a presença, a participação e a audiência de todos e todas. Uma coisa, Luciano, nada do banco, das redes sociais e de material do banco pode ser usado na campanha. Ah, olha aí, ó, uma Super informação importante. A campanha é limpa e de armas iguais para todo Só mundo. nas suas redes Só privadas. as redes mas sem privadas podem ser utilizar- usado e só material privado. As entidades, qualquer que seja a Entendi. entidade, não há restrição para a entidade, pode apoiar os candidatos. Perfeito. Mas a estrutura do banco não pode, em hipótese alguma, ser utilizada para fazer campanha. Maravilha. Temos um programa. Eu sou Luciano Fetzner, presidente dos sindicatos bancários. Esse aqui é o E Agora, o programa original aqui do Estúdio Hall do Sindibancários. E até a próxima. Sindibancários, diga sim para quem defende você.